1 Samuel, capítulo 13. Vou ler aqui o versículo 13. Estou lendo aqui na versão NVI. Disse assim, disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, estou aqui, ó Deus, na Tua presença, diante de Ti, ó Pai, para ser um instrumento, Pai, nas Tuas mãos, para que o Senhor venha usar, meu Pai, a minha vida, da forma que o Senhor quiser, meu Pai. Aleluia, meu Deus. Que o Senhor cresça, Pai, que eu diminua, em nome de Jesus, e que nada venha sair de mim mesmo, que não sejam as minhas palavras, mas sejam as Tuas, ó Deus. Ó Pai, eu peço a Ti, ó Deus, fala conosco nesta noite, Pai, fala através da Tua palavra, Senhor, vem nos ensinar nesta noite, em nome de Jesus, nos ensina, Pai, os Teus mandamentos, a Tua lei, nos ensina, Pai, aquilo que é correto, aquilo que é justo, meu Pai, em nome de Jesus, e que todo impedimento, tudo aquilo que quer, Pai, nos impedir de ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra, de aprendermos, ó Deus, aleluia, os Teus ensinamentos, ó Pai, que tudo isso venha cair por terra agora, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, amém. Esta passagem, relata, ali aquela passagem que fala sobre Saul, Saul estava ali numa iminência de uma guerra ali contra os filisteus. Os filisteus estavam acampados em Miquimás. Os israelitas estavam ali em Gilgal, e a palavra de Deus, diz que Samuel iria vir, para sacrificar. Samuel iria vir para sacrificar antes da guerra, antes de começar ali a batalha. A palavra de Deus, fala isso. E aqui no versículo 12, vamos ler o 11. Vamos ler aqui um pouco mais antes. Meu celular está está falhando aqui. Aqui a partir do versículo 8 diz assim, ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto.
E aí no versículo 13 fala, disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. 14 diz assim, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Lendo esta passagem, algumas coisas me chamaram a atenção na vida de Saul, né? Na pessoa de Saul ali naquele momento, né? Uma das coisas que me chama a atenção ali em Saul é que ele sentiu medo, né? Ele sentiu medo ali naquele momento. Ele estava prestes a entrar numa guerra com outra nação. A outra nação era bem mais numerosa, tinha muitos carros de guerra, tinha muito mais homens. A palavra de Deus diz que eram tantos como a areia do mar. Tinha muitos homens. E a palavra de Deus diz que Saul aqui, juntamente com seu filho Jonatas, tinha ali uma base ali de 3.000 homens. Jonatas estava com 1.000, Saul com 2.000 ali. Samuel tinha estabelecido um prazo ali para ir até Saul, né? Até aquele lugar ali, até Gilgal, para oferecer o holocausto, o sacrifício. Saul ali vendo que Samuel não chegava, passou ali, né, o prazo, 7 dias. E ali ele vê, né, que os homens começam a se dispersar, uns começam a ir embora, outros começam a sair. Começa a se dispersar, ele vai ficando cada vez mais com um número pequeno de homens para lutar na batalha. E ali ele toma, né, uma atitude, né, que para Deus é reprovável, né? Para Deus foi reprovável. E essa atitude eu vejo como a atitude de uma pessoa que teve medo. De uma pessoa que teve medo, né? E aí eu fui me aprofundar nisso, né? Nesse estudo, né? O medo, quais as consequências do medo na vida de uma pessoa, né? Quando uma pessoa está com medo, o que ela faz quando ela sente medo? Né? Uma das primeiras características aqui de Saul, né, foi justamente isso, o medo, né? E ali ele toma uma decisão precipitada, uma decisão desesperada. E é justamente quando sentimos muito medo que às vezes nós tomamos decisões precipitadas, desesperadas, decisões que não condizem com a palavra do Senhor, com os mandamentos do Senhor, com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitas das vezes nós passamos por cima da palavra de Deus porque o desespero toma conta de nós, né? Muitas das vezes nós tememos tanto que não pensamos no que estamos fazendo, né? O medo causa isso na pessoa. A pessoa age por impulso, age por desespero, precipitadamente. O medo causa isso na vida do homem, né? E olha o que a palavra de Deus nos fala, né? Olha o que a palavra de Deus nos fala
quando nós sentimos medo? No Salmos, livro de Salmos, no capítulo 56, capítulo 56, o versículo 3, diz assim, ó: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Saul aqui nós vemos, né, que essa atitude que ele tomou precipitada foi pelo medo, mas o que causa o medo? O que leva a pessoa a ter medo? Né? O que leva a pessoa a temer tanto? É quando a pessoa ela não confia. Se eu não confio em Deus, eu vou ter medo. Nas situações difíceis, vai vir o medo. Mas o salmista, né, Davi, ele fala: eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então, quando sentirmos medo, nós temos que confiar em Deus. Temos que confiar no nosso Senhor, que é o Criador, né, dos céus e da terra. É um Deus todo-poderoso. É um Deus que abriu um mar para o povo dele passar. Será que há alguma coisa impossível para Deus? Será que há alguma coisa que ele não possa fazer? Perto dele nós não somos nada. Diante de Deus nós somos insignificantes. E por que não confiar nesse Deus? E por que não confiar num Deus que pode todas as coisas? Por que não confiar nesse Deus, o Deus que servimos? Lendo nesta passagem de 1 Samuel, uma outra característica de Saul aqui me chamou a atenção. A atitude precipitada de Saul, é justamente causada pelo medo e pela ansiedade. Quando nós tememos alguma coisa, vem a ansiedade. O medo faz isso. É por isso que tomamos decisões precipitadas, porque a ansiedade toma conta. O medo leva a pessoa a ser ansiosa, a ter ansiedade. Por isso que quando uma pessoa ela passa por um momento muito grande, de um estresse muito grande, um momento de medo muito grande, isso fica na vida da pessoa, esqueci a palavra agora, mas a pessoa fica um trauma na vida da pessoa. Eu mesmo, quando eu fui assaltado 2 vezes aqui na rua. Uma vez a gente estava aqui saindo do culto, todo mundo aí na rua, a gente foi assaltado. O assaltante colocou a arma na nossa cara, levou tudo nosso, levou ali celular, levou as coisas que nós tínhamos ali. E não passou ali um mês, eu fui assaltado novamente. Eu estava vindo pegar o carro aqui na igreja para poder ir trabalhar. E aí veio a moto, me parou e me assaltou. E eu confesso para os irmãos que quando eu ouvia um barulho de moto, eu começava a ficar com medo. Uma vez eu voltando ali do trabalho com o Flavinho, a gente trabalhava junto, a gente estava dentro do carro, estava voltando para casa, estava só eu e ele dirigindo no banco do carona, e aí eu vi um barulho de moto que vinha lá de trás, e a moto vinha da direita, vinha do lado direito.
E eu comecei a tremer tanto, eu comecei a sentir tanto medo naquele momento, que eu paralisei ali. Foi um medo muito grande. Foi um trauma que eu senti ali naquele momento. E eu confesso, eu achei que o homem daquela moto vinha para assaltar a gente. Foi isso que veio na minha mente. Vai assaltar, vai vir assaltar, vai vir assaltar. E aquele homem passou com a moto, e ali eu respirei aliviado. Mas é por quê? Porque a gente passou por um momento, eu passei por um momento ali, um estresse muito grande, 2 vezes sendo assaltado. E a pessoa passa a ter medo, mas quem já foi assaltado sabe o que é isso. Fica, este trauma, na vida da pessoa. A pessoa fica ansioso. É a ansiedade, você vai ficando ansioso. E você vê isso na vida de Saul. Você vê isso na vida de Saul, porque ali ele não sabe o momento certo ali de esperar mais um pouco. Esperar mais um pouco ali a chegada de Samuel. Ele não soube esperar. A ansiedade tomou conta, por quê? Porque ele sentiu medo naquele momento. Por que ele sentiu medo? Porque ele não confiava em Deus. Ele não tinha confiança plena no Senhor. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4. Filipenses, no capítulo 4, e no versículo 6 em diante, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Apresentem seus pedidos a Deus, com súplicas, com orações. Você está passando por um momento ali de dificuldade, apresente a Deus. Senhor, eu estou sentindo medo, eu estou temendo que alguma coisa possa me acontecer, eu estou temendo que uma situação possa me afetar. Peça ao Senhor em oração e súplicas, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E olha só, e a paz de Deus que excede todo entendimento, a paz de Deus excede todo entendimento. Não dá para explicar essa paz, a paz de Deus. Ela excede todo entendimento. Nós não conseguimos imaginar o que é esta paz, porque ela excede todo entendimento. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E olha só o que ele fala, mas adiante. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Não adianta ficar se remoendo ali, não adianta ficar com as coisas, com aquela preocupação na sua cabeça. A palavra de Deus diz para pensar naquilo que é puro, naquilo que é amável, pensar nessas coisas. Tudo que é de boa fama, tudo que é excelente, tudo que é digno de louvor, pensa nessas coisas, pensar nisso. Olha o que o Senhor nos fala, que os nossos pensamentos não têm que ser negativos, mas têm que ser pensamentos positivos. E aí eu fiquei imaginando, Senhor, quando nós tomamos uma decisão por medo, Deus reprova. Porque o Senhor está vendo que não há confiança. Não há confiança. Não há confiança, e a pessoa que toma atitude por medo vai pagar o preço. Há um preço a pagar.
Há um preço a pagar quando se toma uma atitude por medo. Quantas pessoas não tiveram medo nessa pandemia? Quantas pessoas não tremeram de medo? Não confiaram. Crentes, cristãos, não confiaram em Deus. As pessoas não saíam na rua por medo. A terceira característica que eu vejo de Saul ali, naquele momento, né, é que é a desobediência de Saul, né? O que leva Saul a desobedecer é justamente, né, a falta de confiança, né? E aí ele, quando não confia, a partir desse momento que ele não confia em Deus, ele começa a ter medo, e a partir do momento que ele tem medo, ele age precipitadamente, e ali ele faz algo ali que desagrada ao Senhor, porque Samuel tinha dito para ele que ele iria chegar tal dia, e ele iria, né, sacrificar, fazer o holocausto ali. Porém, Saul desobedece, né? E quando nós vemos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que outros homens também na palavra ali, outros homens também sentiram medo na palavra de Deus. Outros homens sentiram medo, né? Elias teve medo. Ele teve um medo tão, né, ele foi um medo que mexeu tanto com Elias, que Elias ele foge. Mesmo depois, né, de ter derrotado ali os profetas de Baal, de Deus ter descido fogo do céu, depois dele orar ali e chuva do céu descer, de ver Deus operando um milagre, uma ameaça faz Elias sentir medo e ele foge. Né? Davi também, nós vemos que Davi todo o tempo ali, se a gente começar a ler os Salmos, a gente vê todo o tempo que Davi está falando ali, sempre de alguma coisa, de algum momento que ele tem medo, de um momento ali de opressão mesmo na vida dele. Nós vemos que Davi também sentiu medo. Gideão também. Porque estava em momentos ali de dificuldade, momentos ali de decisão. Nós vemos que esses homens teve medo, mas tem uma diferença entre esses homens e Saul. A diferença é justamente a confiança. Nós vemos nos Salmos que Davi ele sente medo, mas o que ele fala lá no 56, versículo 3? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então Davi, em todo tempo, ele, né, em momentos, em situações de dificuldade, ele sentia medo. Todos nós sentimos medo porque somos humanos. Faz parte de nós sentir medo. Faz parte. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que entrega a sua vida ao Senhor, ele tem medo, mas ele confia no Senhor, ele vai confiar que Deus vai trazer uma solução para aquele problema, para aquele momento, aquela causa ali, vai ter uma solução. Né? Olha o que Davi declara no
Salmos capítulo 23 e no versículo 4, diz assim, ó: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Há uma diferença, né, daquele que confia, daquele que obedece, daquele que não confia. São as consequências, né? Saul teve a consequência ali, o reino foi tirado, né? Ele poderia, a sua descendência poderia ter ficado ali por muitos, né, por muitas gerações governando, né, Israel. Mas houve uma consequência. Primeiro ele perde ali o reino. Deus dá o reino para outra pessoa, justamente para quem? Para Davi. E depois ali, né, nós vemos uma sequência, né, de desobediência, uma sequência de coisas erradas na vida de Saul. E ali o espírito mal vem, atormenta a vida de Saul. Nós vemos que Saul perde a sua vida tragicamente, né? Olha a diferença entre Davi e Saul. Davi morreu velho. Por mais que Davi também tivesse errado, porque ele também, né, sendo carne, ele errou também. Mas a palavra de Deus diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, né? Ele errou, mas ele confiava em Deus. Ele se voltava para Deus. E nós vemos essa diferença na vida dos dois. Veio a consequência na vida de Davi? Veio também. Ele também sofreu a consequência do pecado, da desobediência. Mas Davi morreu velho de dias. E Saul não, Saul morreu tragicamente numa guerra. A palavra de Deus diz que ele se joga, né, sobre a sua própria espada, com medo do que os outros poderiam fazer com ele. Mais uma vez o medo faz com que ele tome uma atitude precipitada, desesperada, de tirar a própria vida. Irmãos, nós temos que confiar em Deus. Quando sentirmos medo, vamos lembrar em confiar no Senhor, assim como Davi. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um.